Grande final da EWC. Equipes brasileiras sofrem punição em Copa do Mundo de Free Fire e Team Falcons vence a competição. Loud e Team Solid recebem punição e começam a grande final com desvantagem de pontos. E aí na imagem nós temos a equipe da Team Falcons, que são os campeões da EWC, e essa foto foi tirada da transmissão oficial do Free Fire Esportes Brasil, hashtag LBFF. E agora vamos para um resumão do que aconteceu no final de semana de competição. Na última sexta-feira, dia 12, ocorreu o último dia da fase regular da EWC, Sports World Cup, na modalidade do Free Fire, onde 3 das 4 equipes brasileiras entraram em campo para jogar as últimas partidas da competição e buscar a classificação. Team Solid, que estava em nono, e Netshoes Miners, que estava em décimo, que até então estavam classificados para as demais fases da competição, e a equipe do Fluxo, que estava em 15º e precisava ficar pelo menos entre o top 12 para garantir a vaga. Pouco antes do início das partidas, a caster brasileira Carol Bombichel entrevistou os jogadores da equipe do Fluxo, Thiago Bopes Carvalho e Juliano Gil Júnior. Ao ser questionado sobre a estratégia da equipe neste último dia da fase regular, Gil declarou, abre aspas, mano, eu acho que a gente se preparou como a gente sempre se preparou. Eu que acho que a nossa estreia foi um dia muito atípico, que a gente deixou a desejar mais na bala, mais individualmente, mais coletivamente nas trocações. E eu acho que a gente conseguiu consertar bem isso para chegar forte hoje, amassar todo mundo e ganhar essa classificação. Fecha aspas. E aí nós temos, na imagem da esquerda para a direita o jogador Bopes, que também é o capitão da equipe do Fluxo, jogador Gil, que faz a função de Rush, sendo entrevistados pela caster Carol Bombichel. E a foto mais uma vez foi tirada da live oficial do Free Fire Esportes Brasil, hashtag LBFF. E ao decorrer das partidas foi apresentado um dia tranquilo para as equipes da Team Solid e Netshoes Miners, que precisavam apenas fazer uma pontuação regular e se manter entre as 12 melhores equipes, enquanto o Fluxo precisava apresentar um excelente jogo e sair da 15ª colocação. Após altos e baixos para a equipe brasileira, na quarta partida do dia surge uma vitória do Fluxo, o que aumenta as chances da equipe se classificar. Após todas as 6 partidas serem concluídas, a tabela de classificação foi divulgada, revelando que todas as 4 equipes brasileiras vão disputar a grande final, com o Fluxo classificando na 12ª colocação, graças ao critério de desempate da competição. E aí, analisando a tabela aqui, dá para perceber que a equipe do Fluxo passou pelo critério de desempate de eliminações, contando com 5 eliminações a mais que a Glory Game, que ficou na 13ª colocação. E aí nós temos aqui a tabela de classificação geral da terceira rodada. E a segunda etapa da competição começou no último sábado, dia 13, a etapa do Point Rush. Era uma espécie de aquecimento para a grande final, que aconteceria no dia seguinte, no caso no domingo. Durante essa etapa, as 12 equipes classificadas precisavam manter uma boa classificação, pois cada posição na tabela garantia uma pontuação de vantagem para a grande final, como demonstrado a seguir. E aí nós temos, a tabela, onde o primeiro colocado do Point Rush iria para a final com já 8 pontos de vantagem, o segundo colocado iria com 6 pontos, o terceiro colocado iria com 5 pontos, o quarto colocado com 4 pontos, o quinto colocado com 3 pontos, o sexto colocado com 2 pontos, do sétimo ao 10º colocado iria para a grande final com 1 ponto de vantagem, enquanto o 11º e 12º colocado não iriam ganhar nenhum ponto de vantagem. E essa segunda etapa foi marcada por aspectos positivos e negativos das equipes brasileiras. Loud e Team Solid apresentaram um jogo bem abaixo do que foi apresentado na fase anterior, ficando com a 11ª e 12ª colocação respectivamente, enquanto a equipe da Netshoes Miners conseguiu um buia, quando a equipe é vencedora daquela partida, mas não foi capaz de manter uma regularidade, garantindo a 9ª colocação da tabela, e a equipe do Fluxo, que não apresentou um bom jogo na fase anterior, surpreende a todos, conquistando 2 buias e alcançando a 4ª posição da tabela. Com esses resultados, a equipe do Fluxo e Netshoes Miners começam a grande final com 4 e 1 pontos de vantagem, respectivamente, enquanto as equipes da Loud e Team Solid começam zeradas. E aí nós podemos analisar também na tabela como ficou a pontuação de vantagem para a grande final de cada equipe. E ao final da transmissão, o capitão da equipe do Fluxo, Bopes, prestou entrevista para a equipe de entrevistadores da Arábia Saudita, e ao ser questionado sobre como classificaria a performance do time no dia, o jogador responde, abre aspas, foi uma performance ali razoável, fechamos 2 buias, mas não jogamos tão bem como deveríamos, mas amanhã é a final, todo mundo está confiante e empolgado para a final, concentrado apenas para amanhã, fecha aspas. E aí nós temos, na imagem, o capitão da equipe do Fluxo, que foi entrevistado pela equipe da Arábia Saudita. E aí nós temos também os créditos da foto, mais uma vez, do Free Fire Esportes Brasil, hashtag LBFF, que é o canal oficial do YouTube.
E já no início da grande final, que ocorreu no domingo, dia 14, os torcedores brasileiros foram surpreendidos de maneira negativa ao descobrir que as equipes Loud e T-Solid receberam a punição da organização do campeonato. Em seu perfil oficial no X, que é o antigo Twitter, a EWC revelou a punição junto a um comunicado oficial. Abre aspas. A equipe do EWC conduziu uma investigação completa depois de encontrar equipes tentando se unir no torneio de Free Fire para obter uma vantagem competitiva. A conclusão da investigação confirmou má conduta de duas equipes, Team Solid e Loud, que separadamente tentaram se unir a outros competidores. De acordo com as regras oficiais do torneio, especificamente 15.11.4 Team Up, uma punição imediata de uma dedução de 5 pontos nas finais de hoje foi dada a ambos Team Solid e Loud. Potenciais sanções adicionais às sanções imediatas estão atualmente a ser revistas e poderão ser impostas no momento posterior. Fecha aspas. E aí nós temos aí na imagem, o comunicado que foi postado oficialmente pela equipe aí do campeonato, o Sports World Cup. E a diretora da equipe da Team Solid, Luísa Trindade, se pronunciou sobre o caso na mesma rede social, no X. Abre aspas. Nosso time cometeu vários erros nesse Mundial, mas longe da gente fazer algo em conjunto. A gente nem sabe o que foi. Ficaram de revisar a decisão e falar o que aconteceu. A punição ocorreu sem uma decisão final concreta. Sabemos junto com vocês. Fecha aspas. Declarou Croft, como é conhecida nos esportes eletrônicos. E até o presente momento, a equipe da Loud ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e seguimos aguardando atualizações. Após o comunicado oficial, foi dado seguimento à competição normalmente sem demais declarações sobre o assunto. E no decorrer das partidas, após a segunda partida da grande final, a equipe do Fluxo garantiu um buia e conseguiu alcançar a quinta posição na tabela, sendo a equipe brasileira a melhor colocada para vencer a competição naquele momento. Porém, após diversas reviravoltas, a tabela já estava muito diferente. Após vitória na penúltima queda, a equipe da Netshoes Miners era a mais próxima à equipe brasileira a conseguir o título, estando apenas a 13 pontos da EVOS Divine, que naquele momento era a líder do campeonato. Todas as esperanças para a equipe brasileira estavam na última partida, onde a última reviravolta do dia aconteceu. A equipe da Netshoes Miners tentou até o final, mas foi a equipe da Team Falcons que garantiu a vitória na última queda, garantindo a pontuação suficiente para ultrapassar o líder da tabela e vencer a competição. O campeonato foi finalizado com o seguinte resultado das equipes brasileiras: Netshoes Miners ficando em terceiro, Loud em sexto, Fluxo em nono e Team Solid em 12º colocado. E aí nós temos a imagem, da tabela da grande final, como ficou com a Team Falcons vencendo o campeonato, EVOS Sports, que no caso é a EVOS Divine, em segunda posição e um time brasileiro em terceiro, a Netshoes Miners. E você, o que achou do resumão do campeonato? Gostaram da explicação? Acharam me explicado? Ficaram com dúvida de algum tema acerca do assunto da competição? Basta falar aí no comentário ou deixar um feedback que ajuda bastante. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais notícias sobre o mundo dos esportes eletrônicos, ative as notificações para também não perder nada. E é isso, muito obrigado pela sua atenção. Caso queira acompanhar essa e mais notícias na íntegra, basta entrar no site PSN Notícias que estará na descrição desse vídeo.